Você sabia que o melhor dia da semana é aquele que acordamos bem e com saúde? Então, desejo para você uma semana bem tranquila e um dia bem iluminado, tá certo? Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos abrir o livro na página 233, e o nosso estudo vai até a 237. Então, vamos abrir o livro na página 233. Vamos falar hoje dos maus e dos bons condutores de energia. O pai de Joaquina vai fazer suco de abacaxi. Para isso, ele colocou pedaços de fruta, água e gelo no liquidificador. O que é preciso fazer para que o liquidificador funcione? Você sabe? Para que o liquidificador funcione, é necessário que ele esteja conectado a uma tomada, não é verdade? E como essa energia elétrica chega até o aparelho elétrico? Pronto. A energia elétrica chega até as nossas casas e das nossas casas até os equipamentos elétricos através de uma usina hidrelétrica. Certo? Então, para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento elétrico funcione, é preciso conectar seu plug à tomada. Além disso, é preciso acionar o botão liga e desliga. A energia elétrica gerada nas usinas precisa chegar até o equipamento elétrico. Isso acontece por meio dos fios condutores, das linhas de transmissão e das linhas de distribuição. Postes das ruas e do interior das residências. Aí aqui você tem uma imagem, né, de como acontece essa transmissão e essa distribuição da energia elétrica. Então, aqui eu tenho uma usina hidrelétrica que vai liberar energia para uma subestação, e essa subestação vai liberar energia para as linhas de transmissão, até chegar numa subestação elétrica da cidade, onde essa subestação elétrica vai liberar energia para as linhas de distribuição, que são esses emaranhados de fios que a gente vê aí pelas ruas, tá certo? E aí a instalação elétrica das residências. Então, é através desses fios, né, dessas linhas de distribuição, que a energia chega em nossa casa. Lembrando que ela se inicia aqui, ó, o processo de energia elétrica, ela se inicia aqui numa usina elétrica, né, que a sua base é a água, né, passa por todos esses processos até chegar em nossas residências, tá ok? Então, vamos virar a página para a gente continuar. E agora vamos ver aqui quem são os bons e os maus condutores de energia elétrica. Existem materiais que são bons condutores de energia elétrica. Eles são utilizados para fabricar os fios que conduzem energia elétrica de um local até o outro, por exemplo. Em geral, os metais como o cobre são bons condutores elétricos, e os materiais que dificultam a passagem da energia elétrica, como a borracha e o plástico, são chamados de maus condutores de energia elétrica. Os fios elétricos que utilizamos em nossa residência são formados por materiais bons condutores e também por materiais mal condutores de energia elétrica. Os maus condutores, também conhecidos como isolantes elétricos, evitam choques elétricos e curtos-circuitos. Aí aqui, ó, você tem o fio, né, que a gente chama de cabo, tem essa parte aqui de plástico, que é um material isolante, e eu tenho essa parte aqui, ó, que é o cobre. Então, esse cobre é um bom condutor elétrico, e esse plástico não conduz energia, tá certo? E ele está aqui para nos proteger. Algumas ferramentas utilizadas em reparos elétricos são feitas de metal, devido à resistência desse material. Porém, o metal utilizado também é um condutor elétrico. Por esse motivo, o local onde as pessoas seguram a ferramenta é recoberto por um material isolante, como borracha ou plástico. E para evitar choques elétricos,
Aí aqui, ó, não sei se seu pai tem ou se você já viu, é uma chave de fenda, mas geralmente, né, o papai tem essa ferramenta, porque às vezes precisa apertar um parafuso, né? E aqui também é um alicate, né? Que, ó, essa parte é metal, mas essa é um material isolante. Então, a gente tem essas ferramentas que tem essa proteção, né? Com plástico. Vamos seguindo, mudando a página para a próxima. Vamos lá. Olha aí, circuito elétrico. Quando o liquidificador do pai da Joaquina entrou em funcionamento, surgiu uma corrente elétrica nos fios condutores, desde a usina até o aparelho. Quando o material conduz energia elétrica, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Observe a imagem ao lado. Por que o aparelho parou de funcionar? Porque quando se posiciona o botão liga e desliga do aparelho na posição desligado, a corrente elétrica é interrompida e o aparelho para de funcionar, certo? O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado de circuito elétrico. E um circuito elétrico é formado basicamente por um gerador elétrico e por fios condutores e pelo dispositivo elétrico. Veja a seguir a representação de um circuito elétrico simples. Aqui são fios condutores, né, que conectam o dispositivo elétrico ao gerador elétrico. Aqui é uma representação de um circuito elétrico que a gente pode chamar de pilha, né? E a pilha é um gerador elétrico que fornece energia ao circuito. Então, aqui, ó, ele vai liberar energia, né, para poder a lâmpada acender, correto? E aí, agora a gente vai ver a diferença entre um circuito elétrico aberto e um circuito elétrico fechado. Então, vamos lá, mude a página, para a gente poder ver aqui esse circuito. Geralmente, os circuitos elétricos apresentam interruptores, que permitem iniciar ou interromper uma corrente elétrica quando ligamos ou desligamos um aparelho. O botão de liga-desliga do liquidificador é um exemplo de interruptor. Veja a seguir como um interruptor atua em um circuito elétrico. Nessa situação, o interruptor está em uma posição que possibilita o surgimento de uma corrente elétrica do circuito, acendendo a lâmpada elétrica. Nesse caso, temos o circuito elétrico fechado, ó, né? Então, ele aqui está liberando a energia, certo? Agora, vamos ver o circuito elétrico aberto. Nessa situação, o interruptor está em uma posição que impede o surgimento de uma corrente elétrica do circuito. Por isso, a lâmpada elétrica não acende. Nesse caso, o circuito elétrico aberto. Então, para a gente resumir, o circuito elétrico fechado é o circuito elétrico que libera a energia. Quando o circuito elétrico está aberto, ele impede, né, o surgimento de uma corrente elétrica. Fechado, libera o surgimento da corrente elétrica. Aberto, ele impede que a corrente elétrica se manifeste, tá ok? Então, vamos para a próxima página, né? Que é uma atividade que você vai fazer sozinho e na próxima aula a gente vai fazer a correção. Então, você vai completar o diagrama de acordo com as sentenças a seguir. São responsáveis por fornecer energia elétrica em um circuito elétrico, exemplo, pilhas e baterias. Letra B, dispositivo que transforma a energia elétrica principalmente em energia luminosa e é utilizado para iluminar ambientes. Surge quando o circuito elétrico está fechado, ela percorre os fios condutores e faz os equipamentos elétricos funcionarem. Materiais utilizados para encapar fios condutores, visando evitar choques ou curtos-circuitos. E os materiais utilizados para conduzir a energia elétrica em um circuito elétrico. Que materiais são esses? Aí você vai escrever aqui, ó, certo? Na cruzadinha. E a segunda questão, você vai identificar no circuito elétrico os componentes abaixo. Onde é que está o equipamento elétrico, né? Que é a luz, não é isso? O gerador elétrico, onde é que está? Eu não vou falar.
o fio condutor e o interruptor. E você vai enumerar colocando aqui nos quadradinhos. Combinado? Pois então, um beijo, até a próxima aula. Fica com Deus, tá bom? Faz as atividades, não dá trabalho para estudar, porque isso é o seu trabalho, é estudar, tá certo? Então você tem que ter horário, tem que ter rotina, tá bom? Para você ter sucesso lá na frente. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.